Acho que uma das coisas que tem unanimidade em ser colocada é que todos sofremos na vida, né? Todos, acho que todos. Todos, se nós perguntássemos, vão falar que tem uma vida difícil, uma vida sofrida. Ou não, ou se não se consideram ter uma vida difícil, consideram que sofrem na vida, que passam por momentos de sofrimento. E vamos falar um pouco sobre as dores que nós vivemos que são reais e as dores que vivemos que são inventadas, né? Porque nós sofremos muito mais na imaginação, né? Na fantasia, do que na realidade, né? E eu vi um certo texto que falava justamente isso sobre Plotino, que ele dizia justamente isso, que nós acabamos por sofrer 3 vezes mais do que necessitamos, porque sofremos antes, né, por antecedência, sofremos no momento em que as coisas acontecem e sofremos depois, lembrando das coisas que aconteceram. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, como isso é inútil, né? Como nós não damos um valor correto ao nosso sofrimento e não buscamos aprender com ele, mas sim fugir dele a todo custo. E depois de fugir do sofrimento a todo custo, vamos perceber que nós não conseguimos, passamos por um sofrimento e depois ficamos pensando sobre ele, como se, né, nós nunca conseguíssemos nos desvencilhar disso, tá? Então, o fato de nós não aceitarmos o sofrimento como algo natural e que faz parte da vida, faz com que faz com que nós nunca consigamos tirar o sofrimento do nosso horizonte de consciência. De que forma? Eu não consigo aproveitar as coisas simples e boas da vida porque eu sempre fico pensando sobre algo que passou e me fez sofrer, ou sobre um sofrimento que está por vir. Isso na filosofia Zen, né, fala muito sobre esse estado, né, do agora, né, e, e o Tao, né, de Lao Tse fala sobre o movimento, sobre o fluxo. E justamente esse fluxo, né, essa energia que está sempre em movimento, nos coloca no Tao, que é o caminho, né? E justamente o caminho ele é estreito, ele é difícil, mas ele é sempre esse fluxo. E o que acontece quando nós ficamos presos nesses eventos que se sucedem? Acontece que o fluxo é interrompido e nesse momento em que o fluxo é interrompido nós ficamos estagnados, tá? Mas perceba como são as coisas, né? Geralmente o que acontece? Eu tenho uma conversa difícil para ter com alguém específico. Pode ser um subordinado, pode ser um chefe, pode ser um familiar, é sempre mais difícil com os familiares, enfim. Ou pode ser alguém que, que nós tenhamos em consideração. E quantas vezes, né? Quanto nós deixamos isso para depois? Quanto nós postergamos a conversa? O quanto nós deixamos para depois algo que que deveria ser resolvido com antecedência. Parece que nós não queremos pensar nas situações. Parece que também nós não queremos resolver os problemas. Então, assim, alguns professores meus sempre falavam o seguinte, né? Que um filósofo ele não tem problemas na vida, ele tem provas. E justamente como provas, o nosso desafio é passar nelas, superá-las. Porque elas vêm para o nosso crescimento. As provas existem para que nós cresçamos na vida. E justamente o que acaba muitas vezes acontecendo é que nós olhamos as coisas como problemas estanques, né? Paredes na nossa frente que nós vamos ter que bater de cabeça até quebrar essa parede. E às vezes é uma questão de colocar uma escada e pular a parede, né? Ou seja, essa escada ela entra aqui com uma espécie de analogia para um suporte que nós possamos ter ou para alguma habilidade que a gente possa desenvolver e que nos permita pular o muro, né? Às vezes a gente quer vencer tudo de forma muito sozinho, né? Enfim, de maneira
a não perguntar nada a ninguém, né? E isso faz com que a gente se isole. E sempre aqui no canal eu venho colocando a pessoa como, no caso, o intelectual, o filósofo, como aquele que vai ser o centro que se desenrola ou se desenvolvem os problemas. Ou seja, as pessoas vêm até você para poder ter alguém que resolva os problemas, né? E eu recomendo que isso seja justamente assim. Ou seja, por alguma razão, seja por criação, seja por estudar questões relacionadas ao tema, né, da resolução de conflitos e de compreensão dos nossos impulsos, eu evito ao máximo pedir ajuda às pessoas para coisas, né, que, vamos dizer assim, são problemas que não sejam técnicos, tá? Ou seja, se não é algo técnico, ou seja, se é algo da linha mais psicológica, relacionado com as questões mais internas, eu costumo não pedir ajuda, né? E geralmente o que acontece é que as pessoas vêm me pedir ajuda para todo tipo de coisas. Tá, até aí tudo bem. A questão é que a gente vai precisar ter um desapego a essas questões, porque vamos sim desenvolver uma postura que vai nos tornar um manancial de sabedoria, um manancial de conhecimentos, e vamos oferecer isso às pessoas de forma mais generosa possível, né? Pode ser até cobrando, não estou falando que vai ser uma coisa, algo simplesmente voluntário, né? Você pode transformar isso em um trabalho, né? Mas você precisa oferecer isso de forma bem generosa, né? Estar disposto a oferecer. Mas isso não quer dizer que certas situações nós não vamos conseguir lidar, né? É importante percebermos nossos limites e percebermos que certas coisas nós não sabemos resolver e que vamos precisar encontrar pessoas às quais possamos contar. Não tem nenhum problema nisso. Os problemas, eles existem para que nós os resolvamos, né? E não para que a gente fique se martirizando com eles. Se eu tenho uma questão que eu preciso conversar, eu preciso encontrar um melhor momento mais propício para isso, né? Mas esse melhor momento ele precisa ser o mais cedo possível, né? Não é do tipo, eu tenho aqui uma coisa difícil que eu preciso falar, eu vou guardar esta coisa e quando não tiver mais jeito, né? Porque eu fico guardando na esperança de quê? De que alguém resolva essa coisa, ou de que algo externo aconteça para que eu não precise mais tocar nesse assunto, né? Ou, enfim, eu vou levando as coisas para que as coisas cheguem num ponto que eu não tenha mais o que fazer, a não ser falar, compartilhar, né? Então, eu fui percebendo essa tendência em mim, né? Por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui, de só falar as coisas quando estão, né, no fim da linha. Lembra um pouco a criança, né, com o trabalho escolar. Tem, na quinta-feira o professor pede a cartolina para trazer na segunda para fazerem trabalho em sala. E aí o filho fala para a mãe que precisa comprar a cartolina no domingo, às 11h23, às 23h30 da noite, né? Então, que opções essa mãe vai ter se não sair muito cedo e correndo comprar, tendo risco de não encontrar o produto, enfim. É muito curioso isso. Mas certos comportamentos que não são trabalhados e bem assimilados, porque assim, não é simplesmente uma coisa de você pega o comportamento e você recalca ele e acabou, ele vai sumir. Não. Eles são transportados para outras coisas. Então você precisa trabalhar aquilo de maneira condutiva. Tá? Isso é uma coisa que eu tenho percebido mais recentemente,
no trato pedagógico, tá? Então, não é simplesmente você falar, pare com isso e acabou. Né? Ou sei lá, às vezes a gente fala que uma criança reclama muito, diz que ela é fresca ou coisa do tipo, e acha que isso resolve a coisa. Ou seja, sei lá, dá um grito com alguém para que aquele assunto não seja mais tratado, e a partir disso, você, a pessoa, por ter medo dessa reação, vai deixar de tocar no assunto, e você, pronto, está resolvido. Não se trata disso. Isso vai aparecer em outras coisas. Ela não vai fazer naquele ponto específico, porque sabe que aquilo é um gatilho de explosão, mas vai passar para outras coisas. Sempre que algo não está certo, sempre que alguma relação, algum comportamento ele se apresenta disfuncional, se apresenta de maneira confusa, e você de fora percebe isso, é necessário que você mostre o passo a passo, né? Então, temos um problema aqui, né? Então, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai simplesmente recalcá-lo? Não, a gente precisa entender o que está por dentro disso e quais peças que estão aqui para eu poder ir mexendo e conduzindo um caminho, tá? Eu preciso, porque para a pessoa que não sabe resolver um problema, né? E no meu caso, as coisas emocionais se apresentam muito assim, se algo que mexe com o emocional é difícil para mim ter uma resolutividade, mas para cada um vem diferente, né? Então vamos aqui, é como um emaranhado, né? De um novelo de lã todo bagunçado, assim. E você percebe que aquele negócio tá uma desgraça, né? Você reagir, você agir de maneira impulsiva, agressiva, não vai resolver a questão e vai gerar uma reatividade. Você ter um comportamento altivo e positivo, né? Ou seja, no sentido, às vezes até meio tiozão, pode ajudar no humor geral, mas não ajuda na condução. Então você precisa mostrar como quem solta um nó, os caminhos que tem para se soltar esse nó. Você vai pegar esse emaranhado e vai você percebendo, né, se você souber resolver. Senão você tem que buscar como resolver. Né? Mas assim, como você não estando na situação, é mais fácil para você que está de fora conduzir isso. Né? Enquanto a pessoa que está lá toda atrapalhada é mais difícil. Então ela está, vamos dizer assim, com a lama, né, no pescoço aqui, não consegue olhar para fora. Né? Então pega aquele emaranhado de nós e vai soltando, né, um por um, como quem realmente solta um nó que pode estar bem feito ou mal feito, né? Enfim. Mas geralmente os nós estão mal feitos, né? O nó cego, a gente faz um nó meio cego assim nas coisas porque a gente não tá meio sem paciência, faz de qualquer jeito, um nó por cima do outro, e aí ele não solta de jeito nenhum, né? Então você tem que ir pegar aquele bolo e soltar, puxar fio por fio, bem devagar. Se você faz com força, pode ser que o nó aperte mais, ou seja, a pessoa vai reagir, né? Ou você pode acabar machucando o próprio fio, né? Então, da mesma forma como no nó isso precisa de uma forma de ser feito, que não é com força, é com inteligência, é com condução, é com mostrar os caminhos, né? Ou seja, o nó ele precisa sair por onde ele entrou. Exatamente assim no mundo emocional, tá? Então, a pessoa teve um problema com uma pessoa específica, isso vai repercutir em outras coisas. Mas muito provavelmente você só vai conseguir resolver isso voltando para aquela pessoa específica e tratando dos temas que precisam ser tratados, conversando como precisa ser conversado. Então, isso precisa ser demonstrado, né?
às vezes a gente fala de uma forma, eu vejo muito na internet esses tipos de, de direcionamento, de comentários, até de vídeos, né? Falam muito sobre os adultos disfuncionais e tal, 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 tal. Emocionalmente é exatamente a mesma coisa, tá? Do tipo, a pessoa chega em casa e não sabe não sabe, sei lá, colocar os sapatos no mesmo lugar sempre e as roupas sujas ficam em tal lugar, as roupas limpas ficam em tal lugar. Isso passa, independente se ela está morando sozinha ou com outras pessoas, né? Exatamente assim no plano emocional, tá? Se a pessoa adquiriu esse comportamento, é muito difícil que ela consiga mudar por conta própria. Não porque o comportamento em si seja difícil ou lhe custe algo, mas é já um hábito estruturado. E passa para ela uma sensação de normalidade, passa para ela uma sensação de segurança, né? Essa coisa de psicologia é muito louca, né? Esses elementos psicológicos, como eles atuam em nós, é muito louco. Porque às vezes uma coisa que é uma desgraça passa para nós uma boa sensação. Então, é necessário mostrar os caminhos, né? Isso faz assim, 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 né? Ah, mas se acontecer tal coisa, calma, se acontecer tal coisa, vamos ver. Primeiro vamos fazer a primeira opção. Deu tudo certo, ótimo. Não deu? Ah, vamos ver o que aconteceu e examinar os caminhos. Então, assim, eu falo recorrentemente das experiências que eu tive com marcenaria, com montagem de móveis. É um pouco parecido assim, tá? Ou seja, se coloca uma peça antes da outra, não vai funcionar. E Mas você não pode simplesmente chegar e né, jogar tudo para cima. É necessário que você olhe com tranquilidade. Ou seja, por que que isso entrou de forma montada, de forma, né, de falar, chama encavalada, né? Por que que a coisa não tá bem encaixada? Né? Porque certamente algo entrou antes de outra coisa ou tem um passo que não foi seguido. Em outras palavras, estamos sem ordem. Então é necessário que eu volte a algumas casas, refaça o meu caminho e, e retome as etapas que eu pulei sem querer, mas eu pulei. Então eu preciso fazer isso. Então, assim, no Brasil, né, não sei como é nos outros países, mas no Brasil a gente tem uma cultura de que a gente vai aprendendo as coisas aprendendo, né? Vai vivendo aí e se integra. Por um lado, é bom que a gente tem assim, a gente é acolhedor, né? E todo mundo é de casa, a gente vai integrando e as coisas vão funcionando, né? Lembra um pouco a cultura do índio, né? Do indígena brasileiro que tem aquela, aquela oca gigante que cabe, né? Para centenas de gente lá. Eu vi uma matéria uma vez que acho que era 600 pessoas. Mas, enfim, tá todo mundo dentro, é todo mundo ali, tá tudo em casa, né? E beleza, mas por um lado os limites ficam muito deturpados, tá? E a mente, para se orientar, precisa de limites. E hoje o pessoal fala de regulagem emocional, etc, né? Essas coisas que estão relacionadas ao nosso bom trato com as emoções. Por quê? As emoções elas têm uma característica muito curiosa que é justamente esses limites meio borrados. Ela não sabe exatamente o que, que é, onde é cada coisa, né? Porque as emoções elas têm uma resposta meio assim, quente e fria, né? Eu gosto disso, não gosto daquilo e fica meio nisso. E aos poucos a gente vai aprendendo a gostar daquilo que é bom e a não gostar daquilo que é mal, tá? Só para dar um exemplo, né? Gostar de estar com os amigos, confraternizando, é algo bom. Gostar de estar bêbado até entrar em coma alcoólico é algo ruim. Isso eu já vou nesses exemplos extremos porque para não entrar nessa relatividade do gosto. Então, a gente pode sempre gostar de algo que nos leva a um vício ou de algo que nos leva a uma melhor relação, né? Ou a melhor, uma vida mais saudável, né? A alimentação também é a mesma coisa. Tem pessoas que adoram salada, tem pessoas que odeiam.
Gostando ou não, a salada tem aspectos que são saudáveis e contribuem para a saúde. Então, é importante que a gente aprenda a gostar disso. Só para dar um exemplo muito batido, para que a gente aprenda a diferenciar esses elementos, né? E justamente no que tange as emoções, é importante a gente fazer esse caminho de retorno, né? Não de forma punitiva, do tipo, olha o que você fez aqui, seu desgraçado, olha lá, tá, 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 tá. Porque às vezes a gente não vai conversar sobre essas questões para poder conversar, a gente vai para poder brigar, para poder machucar, para poder mostrar, de certa forma a gente está falando que a gente se sente machucado, mas a gente não quer dizer que se sente machucado, a gente quer mostrar para o outro que o outro é perverso, o que não faz muito sentido. Olha só, na falta de traquejo que a gente tem, e isso eu vou dizer que todos temos, porque é raro encontrar pessoas que tenham uma boa capacidade diplomática, tá? Isso eu acho que já é um problema já mais amplo, mais mundial, né? A falta de diplomacia. Mas, por exemplo, a gente se sente ofendido ou machucado por algo que o outro fez, a gente não consegue colocar isso. Isso que você fez me fez me sentir assim, assim, assim. Ou seja, sei lá, pensar aqui algo. Vamos dar um exemplo comum, né? Toalha em cima da cama molhada, né? Dos casais aí. Aí as pessoas têm dificuldade de dizer que isso que você faz me faz me sentir assim, 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 tá? E vai falando, né? Sei lá, você é um irresponsável, você não presta pra nada, você não se importa comigo, e etc, etc, etc. Quando essas coisas, muito provavelmente, não é para não dizer certeza, mas muito provavelmente não são verdadeiras. Primeiro que se as pessoas estão casadas, provavelmente elas se gostam, se amam. E certamente se casaram porque alguém sabe fazer, né? Imagino que não sejam pessoas encostadas, desempregadas. Então, naquela situação específica ali, a pessoa pode ser realmente uma incapaz, né? Mas muito provavelmente ela não teve uma situação na sua vida que o levou a ter uma capacidade naquilo. Nós temos dificuldade de conversar sobre essas coisas, tá? E dizer que, olha, eu preciso que você atue assim, 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 porque do contrário eu vou achar isso, isso e isso de você, uma vez que nós já conversamos sobre isso, né? Uma vez que as coisas são conversadas, aí se pode até começar até a pressupor algumas coisas, né? Uma vez que já foi conversado e acordado certas coisas. Mas também nós podemos dar também uma margem, né, de erro, uma margem de dúvida das coisas, né, uma margem de não compreensão de certas coisas e também que nós demoramos de aprender certas coisas, tá? Então, esses são os problemas, vamos dizer assim, os desafios de lidar com o mundo emocional, com o mundo dos sentimentos, que a gente ainda não conseguiu entrar porque esses problemas, essas picuinhas, né, essas dificuldades nos assolam a todo momento, não? Então a gente precisa aprender a olhar para dentro e ver onde estão os nós, os emaranhados que nós construímos ao longo de muitos anos e soltar, né, fio por fio. Do contrário, a gente não vai conseguir mostrar isso para o outro, a gente não vai conseguir conversar com o outro. E é um desafio que cabe, eu vejo assim, que hoje para muitas pessoas, muitas pessoas. Eu não consigo lembrar assim de alguém que não tenha que desenvolver esse aspecto de de um diálogo que seja capaz de soltar certos nós e que tenha a capacidade de conduzir um caminho melhor, né? Porque essa parte
específica da condução que tem me chamado a atenção nesses últimos tempos e que eu imagino que eu vou desenvolver uma reflexão acerca dessas coisas, porque assim como nós gostaríamos de saber mais, de ser instruídos sobre certas coisas, também nós precisamos aprender a oferecer isso, a oferecer essa instrução. Do contrário, nossas relações vão continuar sempre tendo uma baixa qualidade, tá? Então, fica para outros vídeos a questão de sofrer pelo passado, né? Apesar que eu já falei sobre isso em outros, né? E sobre as antecipações, tá? Porque acho que para hoje tá bom já. E vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like e põe um comentário aqui sobre como você tem trabalhado essas conversas difíceis. Tá bem? Até a próxima.